Galera, esse é o momento que a gente vai fazer a nossa revisão rapidamente para aqueles pontos, né, que a gente precisa reforçar aqui da aula, que é a aula 28.2, tá bom? Isso mesmo, pega essa... Avestruzes, estrutiocultura. E a prof cortando o professor Jefferson. Só para lembrar, pega seu material e já vai riscando, sublinhando todas as questões que nós vamos frisar aqui, porque daqui a pouco vem as atividades, tá bom, galerinha? Um tempinho aí, né? Vamos sanar todas as dúvidas que possam ter ficado aí. Então, minha diretora... Aê, dedinho rápido! Então, introdução à estruticultura, um alinhamento. Vamos ver todos os produtos, então, que nós citamos, mas já falando que eu esqueci mesmo, já tá? Faltou gente, só o óleo. Vamos falar. Eu tô lembrando logo, porque para não esquecer, tá? Certo. Tem o óleo de avestruz. Aqui a gente está destacando os produtos que são, né, oriundos a partir da criação da estrutiocultura. Tá certo? E vamos, a gente falou da carne, da qualidade dela, menos gordura, a palatabilidade, a cor dela se assemelha muito à questão da carne bovina. Nós falamos dos ovos, que tanto são comestíveis, quanto também podem ser utilizados na parte da ornamentação, tá? Muitos artistas procuram, porque é um ovo a consistência não, como é que fala, professor? A dureza. Ah, sim, a resistência. Isso, a resistência é bem maior, tá? Isso. E a plumagem também que a gente viu ali. E agora, final de ano, com as festividades, tá? Eles utilizam muito mesmo. A plumagem, que aí cerca de... são 2 quilos produzidos por cada... Por ano. Por ano, então, por ano, cada animal tem que fornecer, em média, 2 quilos. Aí, se você quiser saber se o seu lote está muito bem de saúde, a genética, você também tem isso é um índice, ou um fator que você pode avaliar como é que está aquele lote. Perfeito. Também se tem ovos, isso já é para as aí já não inclui o macho, é óbvio. Isso aqui é macho e fêmea, tá? Isso aqui o quê, professor? Que eu tô falando catálogo, não, para eles ouvirem. Eu tô falando de plumagem. Agora, quando eu falo de qualidade de poedeira para fornecer os filhotes, tem um percentual também de ovos que a gente calcula, que fica entre 19 e 15 ovos. Perfeito. Tá? E a gente falou também que para as mulheres, a utilização delas em calçados, em bolsas, né? Aí o professor destacou que algumas espécies, aliás, as espécies vai variar aí, a inserção da pena pode ser mais profunda ou mais saliente, e aí vai provocar uma textura diferenciada, né? E todos esses produtos, fora carne, nós já não falamos, mas todos os produtos, como couro, unha, plumagem e ovos, cotação em dólar, igual ao petróleo. Tudo dólar. Isso. Exatamente. Falamos também das diferenças ali da ema, do emu e do avestruz, né? A avestruz tem a questão ali das patinhas, já? Tá. Que são essas diferenças. Aí aqui a gente falou da questão da diferença das criações, né? Tem. Então você pode ter o selvagem, o cativo e o criado, tá? E aí as 3 espécies aí de aves ratitas, aves que não voam, e cada uma delas vai ter uma característica. O avestruz, a gente tem a diferença, né, prof? Da macho fêmea, isso. Que a gente fala que a gente tem dimorfismo. Esse aqui é o macho e essa aqui é a fêmea. Gente, vou com esse negócio grosso. Não dá nem pra ver direito. Faz de novo. De vermelhinho, prof, por favor. O emu, gente, só de cara, ele tem uma coloração mais escura na parte do rosto dele, né? E essa cauda, né, professor, ela é bem característica, tipo cauda caída, né? Isso. E aí dá pra ver a diferença. Uma diferença aqui do emu, porque ele é aí que tá o negócio. Ele tem é igual... Eu ia falar. É igual... Salmão. É salmão do origem. Que é o óleo ômega do peixe, do salmão. Então, aí esse ômega é de excelente qualidade. Sim, eu ia falar da nossa querida. Acabou de comprar ela, não sei fazer. Olha só, carne. Um animal desse para bater, então, olha, a gente só para... Porque da onde tira mais, ó. Olha. E aqui é porque tá longe, é enorme aqui dentro. Por causa da asa que ele esconde. Isso. Então, ele é muito utilizado mesmo, como você falou, para óleo. Só que esse aqui tem os 2. Tudo. Uhum. Perfeito, prof.
Vem para cá, prof, vem para cá para a gente dar aquele tempinho para os nossos alunos executarem, conhecer as questões. Ele gosta de estar aí, ó. Conhecer as questões e daqui a pouco a gente vai solucioná-las, tá bom? Perfeito. Agora vocês vão fazer essa atividade, mas daqui a pouco a gente volta para corrigir juntinhos. Já, já. Muito bem, meus queridos, voltamos para ver como é que ficou aí essas atividades. Como é que é? Muita dificuldade? Don't worry, não se preocupe não. Agora, o que nós vamos fazer, Tatá? Nós vamos aí abrir o cadernão aí, vocês vão olhar, nós vamos ler a pergunta, mostrar a resposta, ler a resposta, aí sim nós vamos mostrar assim, professor, precisa estar idêntico? Não. Tem que usar as mesmas palavras? Não. Qualquer coisa, a gente vai falar aqui, ó, tem essas palavras-chave que tem que aparecer na sua resposta. Se a palavra-chave não apareceu, mas você descreveu, abre o parênteses. Que aí você sabe o significado, né, o contexto que você escreveu e você vai se familiarizando com a palavra-chave dentro do parênteses. É por isso que eu gosto de questões abertas, professor, Isso. porque eu consigo colocar ali a minha compreensão e o professor vai entender. Esse aluno está sabendo do que ele está falando. Ele pode não ter usado as palavras certas, mas ele está sabendo do que ele está falando. Numa questão fechada, que a gente chama objetiva... Prende, ingessa. Marcou errado. Às vezes você dá um vacilo na cabeça, assim, caramba, eu sabia que não era essa e marquei. Acontece. É mais fácil errar, né? Mas, vamos lá então? Não se preocupe, porque aí a gente, qualquer coisa, a gente fala por que a alternativa A foi correta, a B não estava correta. E se você piscou, olhou para o lado aí e falou, meu Deus, eles começaram a aula. Não, é que nós voltamos os slides para poder esclarecer alguma dúvida. Com certeza. Voltaram, esses profs são tão doidos. Aí a gente tá cantando, os profs da Eduardo são top, são top. E são doidos também, vambora. Aumenta aí, minha diretora. Ai, questão número 1. Considerando o universo que envolve a pecuária, Fica aí, prof. a criação de avestruz está se desenvolvendo em nossa região. Cite as características climáticas favoráveis para esta categoria de criação, que também é conhecida como estruticultura. Olha aí, meus queridos. São aves, gente, adaptadas a ambientes frios, desérticos, também ao nosso clima tropical. Pensa, lembra quando a gente estava falando sobre os bubalinos? E quando a gente estava falando sobre, agora eu esqueci qual foi a outra questão que a gente destacou, que são aves, animais rústicos. Não é... Rusticidade? Rusticidade, isso mesmo. O que é rusticidade, pessoal? São essas características de se adaptarem a climas adversos, mas adaptar em que sentido? Não ficam doentes tão facilmente. Eles podem ficar, mas a gente já falando menos, são mais tolerantes. Isso, Tatá. Claro, eles vão dar uma quedinha, mas se recuperam, eles são mais tolerantes. Exemplo, pessoal, a período de estiagem, ou a período de muita chuva, ou aqui em Rondônia, muitas vezes o que acontece? Acontece de, vai começar agora. O que vai começar agora? Percebe aí uma coisa? Toda vez que vai anoitecendo, chuva. Aí depois chuva, o dia todo de um calorzão. E depois intercala. Amanhece chovendo e à tarde a porta do inferno tá aberta. Abre a janela, tá frio. Fecha, abre de novo, tá sol. Porque começou agora a alteração, porque vai começar o verão. No Brasil, que a gente chama que lá é Brasil, vai começar o verão. Lá é Brasil. É coisa porrada. E aqui que não é Brasil, tá começando de manhã cedo friozinho. Estão percebendo que agora o vento não tá quente? O vento tá ventando bastante. Não tá abafado. Tá até agradável. Mas porque tá vindo período de chuva. Então, essas alterações, nós sentimos. Tem criança que fica com rinite. Não é? Isso afeta o animal. Só que aí... Os velhos vão sentindo dor na junta. Então, olha só. Eles conseguem ser, pela sua rusticidade, tolerantes em relação às alterações climáticas.
Gente, eu falei velho, mas eu estou me incluindo aí, né? A gente vai sentindo coisas no corpo que a gente não sentia. Ai, depois me lembra que eu saí e eu tenho que te falar sobre isso. Certo, eu falei pra chefinha aqui. Vamos lá. The question 2. Esquematize. Então pronto. Esquematize os principais produtos advindos da estruticultura. Eita, que menino, estão tudo pulando na cadeira, professor. Já sabe tudo, ó. Para comercial local ou externo, vai. Professor, eu gosto mais de ovo. Não, eu gosto de... Rapaz, eu vou pintar uns... Se eu achar um, eu vou pintar uns aqui. Olha, a gente falou aí a questão da produção da carne. Ela pode ser abatida para a carne, para a confecção de sapatos, bolsas, carteiras e uma infinidade de outros objetos. A plumagem, né, que pode ser colorida, o animal não precisa, como a pessoa destacou, não precisa ser abatido, eles vão perdendo, trocando. Ninguém então, abate. E também é muito utilizado como fator de relacionar-se como é que está aquele lote. Isso, para avaliar a qualidade, para avaliar a qualidade do lote. Né? Do lote. Cuidado, prof. A questão dos ovos, a produção dos ovos, que vai servir tanto para a ornamentação quanto para a alimentação. Isso. E aí a gente falou na aula, né, que um ovinho de avestruz equivale aí 24. Gente, é muito ovo. 24. Falamos também que podem ser utilizados o bico e a patinha para a ornamentação. Prof, tu vai produzindo muito barulho. Consegue ficar quieto um pouquinho? Meu Deus! Volta um pouquinho. Tá plantando bananeira na sola. Volta um pouquinho. Vai, criatura. Aqui, sim. Só para enfatizar. Esquecemos o óleo. O óleo, tá, gente? Coloca lá, prof. Coloca óleo. Lá. Não, ômega 3. Vou colocar. Você não quer colocar? Vou colocar aqui. Bem. Não. O óleo. Gente... E a gente mostramos, né, na revisão, que no caso do emu, pelo fato dele assim, não ter tanta carne, não ter tanta musculatura quanto o avestruz, ele é mais utilizado o óleo, tá bom? Não é isso, prof? Yes. Perfeito. Questão número 3. Questão número 3. Não, só para... Em relação ao manejo de produção dos avestruzes... depois a gente discute isso aqui. O que diferencia o manejo das aves considerando cativas dos outros dois estados comportamentais? Pronto, agora essa aí tudo se delicia. Vamos lá. Vamos ler? Na criação das aves catitas, os avestruzes são oriundos de populações selvagens e mantidos em zoológicos, parques de safari e coleções ornitológicas, assim como em coleções particulares, sem objetivos de produção específicos, porém protegidos de predadores. Isso em relação à questão, está falando em relação às catitas, mas existem as outras duas formas de estados, né, comportamentais. Isso. Pessoal, por que nós colocamos isso aí? É para lembrar aquele negócio. Para lembrar aquele negócio é ótimo. Lembrar, pessoal, selvagem, cativos e criados. Você pode comprar, você pode adquirir tanto animais selvagens, tem todo um processo legal para isso. Aí você tem o cativo, que é direcionado para safari, direcionado para zoológicos, né? E tem o criado. Quem é o mais caro? Criado. Porque ele já está em um estado de manejo. Ele é o mais caro. E há estado comportamental. O criador, é muito importante que o criador, os jovens, os animais jovens, terem acesso aos animais adultos. Isso não tem em outras criações. Os pintinhos são apartados dos seus... Pato, que a gente não faz aqui criação de pato. A gente não tem aqui. Mas lá no sul, quando tem aula de criação de pato, os patinhos são apartados, os suínos são apartados, o bezerro apartado, desmamado da mãe depois. E ficam eles ficam no... Creche, né? Cresce um pouco. Eles ficam num curral só de bezerro. E é apartado, eles não têm contato com os animais adultos. Mas, claro, depende do sistema.
Mas o avestruz obrigatoriamente tem que ficar. Eclodiu, que quem choca não é a mãe, mas eclodiu, eles já ficam em contato com os animais adultos para adquirir aquele comportamento. O comportamento de criado. Que é o comportamento de criado? Que você tem condições de fazer manejos. Manejo de reprodução. Como é que é o manejo de reprodução, meus queridos? Isso é muito importante lembrar isso. Por exemplo, manejo é a forma com a qual você vai conduzir uma criação. Conduzir ela mesmo, se ela vai para a reprodução, conduzir a alimentação. Ela recebe esses direcionamentos. Por exemplo, vamos lá. Porco, tem um boneco, um manequim do quarto da porca. E aí, você pega o muco da vagina da porca, e a mesma coisa com o do touro. Um muco da vagina e mela naquele manequim. O touro, o suíno, já vai babando. Já monta e você já encaixa e tira para... É desse jeito. Esse animal você não modela, não é modelar, você não... Como é que eu falo? Você não... Consegue reproduzir Não, calma aí. Esse animal... Vamos de novo. Esse animal, que já é... Avestruz não, o animal, o porco, o gado, você coloca... Como é que eu falo? Induz. Não é induz. Você... Por exemplo, uma coisa é uma mulher, outra coisa é uma boneca de plástico. Então, como é que a gente fala isso? Você faz uma você altera o objeto, não o ambiente. Manipula, né? Condiciona num boneco. Então, você está... Condicionado. Mas você está... eu vou lembrar desse nome. Porque não é o ambiente. Para esse animal, é o ambiente. Lembra do jacaré? Sim. O jacaré, você consegue pegar o pênis... Não, você faz o quê? Você não pode montar um ninho. Você coloca... Oferece, disponibiliza o ninho espaço. Para ele poder fazer O do avestruz, você coloca o ambiente, você faz o ambiente de reprodução. Ambiente de reprodução que ele tem uma dança, uma corte. Então você tem que colocar materiais disponíveis do habitat natural dele e você altera o ambiente. Não conduz uma coisa, você altera o ambiente. O porco, o boi, o carneiro, o cabrito, você não altera o ambiente. Ele tem uma... Ele tem instinto, né? Ele vai atrás do cheiro da fêmea. Isso. Agora, as aves, o jacaré, você disponibiliza o ambiente e a corte ele que faz. Tem essa diferença total mesmo de reprodução, de manejo. Para isso é importante conhecer o peixe. Como é que a gente faz com o peixe? O peixe é manejado, a reprodução? Você induz. Isso aqui da fêmea fica cheio de ova e você aperta e sai a ova. O peixe, quando você está no ambiente natural dele, ele vai jogando sêmen. Você induz e aperta, joga o sêmen. Então, isso é manejo de reprodução. Certo. Perfeito, Pró. Vamos para a quarta aqui que está terminando. Refere-se ao avestruz domesticado ou em processo de domesticação, mantido e reproduzido em unidades de produção intensiva ou extensiva e sujeito aos objetivos de produção e seleção genética. A categoria de avestruzes a que se refere o texto diz respeito a... Cativo, selvagem, Tava lendo. Desculpa, Tava lendo. Do tempo. Tá bom. Cativo, selvagem, criado, peregrino. Peregrino foi bom. Doméstico. Galera, se retrata ao criado. Perfeito. E a última... Os avestruzes são aves originárias do continente africano, pertencentes à família das ratitas, ou seja, as aves que não voam. Cada espécie descrita recebe um nome científico que ajuda a sua identificação, seja qual for o país. Essas aves receberam o nome científico de... Reina americana, Dromainus noveliade, Carina machata anses ou Strutius camelus australis. Esse é isso?
pra cá, Estrutiocamelus australis. Quase o professor enrola a língua todinha, tá falando aqui quase... Além de ser difícil pronunciar, tinha que falar bem rapidinho. Não é? Desculpa se saiu alguma coisa errada aí. Então, para ficar certinho, alternativa E. Meus queridos, até a próxima. Muito obrigado pela paciência. Tchau, gente! Tchau! Até a próxima.